Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente, Contabilidade de Custos. Aula esta dirigida a você, que é aluno de curso superior ou que está se preparando para enfrentar um concurso público. E também para você, empresário, né? Principalmente nesse período de crise que nós passamos, o mundo inteiro está passando. Você precisa otimizar os seus custos. É importante que você economize. Então, vamos lá. Contabilidade de custos, aprendendo facilmente, vídeo aula 9, custei ABC, Activity Based Cost. Né? Vamos para a nossa agendinha. Primeiro nós vamos trabalhar na mudança na estrutura de custos. Né? Uma mudança que paulatinamente foi ocorrendo, vamos analisar isso aí. Depois vamos falar a origem do ABC, a importância e tal. Depois a visão de aperfeiçoamento dos processos, e a visão econômica de custeio. Depois vamos falar sobre o ABC, objetivos, objetos de custeio, estrutura, exemplos de direcionadores, que é importante, né? Aqui onde reside, onde você pode ter grandes economias na sua empresa. Aplicação do ABC, vamos tratar das etapas e exemplos para cada etapa. Depois vamos falar do custeio tradicional por absorção versus custeio ABC, um comparativo. Depois vamos fazer algumas conclusões sobre o ABC, exercício de fixação e, por último, leituras recomendadas. Vamos lá para a nossa aulinha, né? Então, veja, as mudanças tecnológicas, de um modo geral, né, ela deu uma guinada muito grande em todas as empresas. Né? Todo o avanço tecnológico ele propiciou meios novos de fabricação de produtos, né? Maneiras novas de fabricação. Para isso surgiram as novas metodologias. Né? Novas metodologias mexeram em todos os processos. Então, cada vez você tenta otimizar o seu processo, ou seja, com menos etapas, gastando menos tempo e assim por diante. Outro ponto importante que mudou a estrutura de custo é a concorrência acirrada. Eu estou sempre preocupado com os meus concorrentes. E preocupado com o preço que ele pratica, eu tenho que praticar um preço similar, muito próximo ou até abaixo. Então, eu preciso sempre estar antenado com todas as mudanças que estão ocorrendo e como a minha concorrência, né, os concorrentes estão agindo. Outra maior qualidade, né? Cada vez a sociedade exige produtos de melhores qualidades. Outro ponto importante é a redução do tempo, né? Redução dos custos também, cada vez mais, a gente precisa reduzir custos, né? Porque custo implica em você, evidentemente, fazer uma precificação melhor. E perda de espaço, quer dizer, cada vez que tem um entrante no mercado, eu, de alguma maneira, eu posso estar perdendo espaço. Outra coisa importante é os conceitos de JIT, SIM, ou seja, Just in Time, SIM, Computer Integrated Manufacturing. Tudo isso mexeu muito com a indústria, de um modo geral, quer seja de produtos e de serviços, e com isso você precisa pensar um pouco melhor nos seus custos. Né? Então, vamos lá nessa mudança. Olha lá, se você está gostando da aula, é interessante que você dê seu like, se inscreva e recomende aos seus amigos, né? Mais inscrições. Né? Agradeço desde já a quantidade de inscrições que temos recebido, mas precisamos de sempre mais, ok? Então, no ambiente tradicional, o que é que nós tínhamos? Né? Nós tínhamos mão de obra de 45% direta e matéria-prima 50% aproximadamente e CIF 5%. Isso só para representar esquematicamente, quer dizer, os custos diretos de fabricação é um pouco. Né? E observe que lá, quando nós vimos o departamentalização, a preocupação é em cima dos custos indiretos. Né? Porque nele tem rateios, a gente tem que minimizar o máximo possível esses rateios. E aqui também, o ABC surgiu para dar um tratamento novo a esse CIF, né? Que antes era tão pequeno nesse ambiente tradicional. E no ambiente novo, você veja que o CIF agora representa uma parcela muito grande, a tecnologia propiciou isso, né? Então, matéria-prima, 50%, a mão de obra direta enxugou, né? Praticamente muita coisa é feita através de robotização, através da participação dos computadores, tecnologia da informação e assim por diante, e o valor do CIF aumentou sensivelmente. Esse é o ambiente atual. Então, a gente precisa, de certa maneira, se preocupar muito com esse CIF, porque aí está a aplicação, né? No caso lá que nós vimos na videoaula 6, a aplicação de rateios, e é interessante que a gente evite rateio. Nós vimos lá em departamentalização que lá nós conseguimos ver por departamento e separamos os custos comuns e os custos que eu podia alocar a departamentos.
e só depois é que a gente fez rateio já diretamente aos produtos. A preocupação maior era saber que para cada produto, quem trabalha nesse produto, não fazer um rateio generalista, como nós vimos lá na videoaula 6 e na videoaula 5, né? Rateio generalistas. Então, por hora de máquina, hora de mão de obra e assim por diante. Não, vou fazer rateio em função daquilo que é pertinente a cada departamento, como nós vimos lá na videoaula 7. E hoje nós vamos ver no ABC, que é um refinamento disso, né? Então, vamos lá. Surgiram novos conceitos, direcionadores de custo de recursos, direcionadores de custo de atividade, o conceito de processo, quer dizer, a forma de fazer, o conceito de atividade, que é uma subdivisão de processos, o conceito de tarefas, que é uma subdivisão de atividades, e o conceito de operações, que é a menor unidade possível, ela é indivisível, né? Evidentemente que para cada processo, atividade, tarefa e operação, nós sempre no mínimo uma entrada e no mínimo uma saída, né? E um tratamento envolvido, né? Então, as funções também da empresa, quando eu penso na verticalização, né? Quer dizer, a função financeira, a função administrativa e assim por diante, e também os conceitos que centram de atividade, né? Então, o ABC é formado por isso aqui, são conceitos novos. Evidentemente que o conceito processo, atividade e tarefa, alguém que já fez uma disciplina ou já estudou a gestão de processos, com certeza já viu tudo isso aí. É o que nós vamos também falar aqui. Então, um sistema baseado em análise das atividades relevantes da empresa. E aí eu consigo saber as atividades que estão agregando valor ao produto e as que não estão. Aquelas que estão, evidentemente, propiciando lucro para a empresa, aquelas atividades que contribuem para o valor agregado da empresa e aquelas que não estão, né? Então, a origem do ABC. Críticas aos métodos de custeio, especial por absorção, né? A absorção é interessante porque ele considera tudo, mas considera rateio e, evidentemente, nem todos os produtos passam por todas as atividades na empresa. O ABC surgiu no final da década de 80 como resposta alternativa da contabilidade de custo tradicional adotada até então, né? Então, foi desenvolvido nos Estados Unidos, né? Teve o Daly, o Cooper e principalmente o Kaplan, né? Que tem muita coisa escrita sobre isso, com o objetivo de reduzir as distorções provocadas pelos rateios arbitrários, né? Então, pelo rateio arbitrário dos custos indiretos, a gente viu que, por melhor que fosse o rateio, o que seja o rateio, ele é sempre arbitrário, é sempre questionado. Então, a gente precisa evitar que haja rateio. Ou, se tiver rateio, o mínimo de valor envolvido com isso, né? Para não distorcer, evidentemente, o custo do produto. Medida de desempenho organizacional e operacional tem de vista adotar atividades como fatores consumidores de recursos. Na verdade, quem consome recursos não são os produtos em si, né? Então, você tem os recursos, para que os recursos eles são ativados pelas atividades, as atividades é que consomem recursos, e essas atividades são ativadas em função da necessidade para a consecução de algum produto. Então, você tem uma relação que é recurso, depois atividade, depois produto. Na verdade, a atividade existe na empresa, ela está latente, ela é ativada ou dinamizada, como eu gosto de chamar, à medida que é necessário a cada produto, né? Então, reduzir as distorções causadas pelas arbitrariedades de rateios é importante e atende também às necessidades gerenciais e o foco é o processo de custeio, né? Então, a atividade é o foco do processo de custeio. Você veja que lá eu tinha um rateio voltado para o produto, então recurso alocado ao produto. Aqui não, nós temos que ter o recurso, a atividade, e a atividade é que é dirigida ao produto em função das suas necessidades na hora da concepção, né? Então, eu tenho uma visão econômica, eu posso ver de custeio, eu tenho os recursos necessários, eu tenho todas as atividades da empresa e eu tenho o objeto de custeio, né? Que pode ser lá um produto, uma unidade organizacional, até mesmo uma pessoa pode ser objeto de custeio. E eu tenho seus produtos. E aqui eu tenho a visão de aperfeiçoamento de processo, que é a visão horizontal, né? Então, eu tenho os fatores determinantes de custo, que implica nas atividades, que é essas atividades aí. Quer dizer, na verdade, o recurso é dinamizado em função de um fator determinante, né? E aí eu tenho as atividades e a mensuração do desempenho. E nesse momento a gente consegue resolver algumas questões. Primeiro, preocupação do o que foi gasto de recurso, eu consigo saber. Depois, onde foi gasto na atividade e para que foi gasto, em que produto esse recurso foi gasto, né? Mas ele foi gasto através da atividade. E observe, cada produto tem um conjunto de atividades para a sua consecução. Quer dizer, eu não generalizo, né? Eu vou tratar exatamente cada produto em função daquilo que ele precisa
para ser completado, né? Ou fabricado, como queira dizer. Então, essa visão de aperfeiçoamento de processos e visão econômica, o ABC mede o custo e desempenho de processos e produtos, ou seja, bens e serviços, como queira chamar. Então, atribuir custos às atividades com base no consumo de recursos, depois atribuir custos aos produtos com base no consumo de atividades. Então, eu começo a perceber que eu tenho uma relação interessante, né? Que eu tenho 4 blocos, né? Eu tenho um primeiro bloco aqui de recursos, depois eu tenho um bloco de atividades e depois é que eu tenho um bloco de produtos. Quer dizer, esses recursos são consumidos para atividades na hora que ela é dinamizada para atender um determinado produto, né? Essa que é a relação que muda bastante. E reconhece os fatores que determinam os custos das atividades e o consumo destas pelos produtos, né? Então, como ela é consumida. Então, aqui eu tenho recurso, atividade e produtos de um modo geral, né? Então, o principal foco do ABC são os custos indiretos. Observe que a gente não precisa tratar de custo direto, porque os custos diretos já estão facilmente determinados. Então, tanto na departamentalização, a gente viu, quer dizer, o foco maior é o saber como alocar corretamente os custos indiretos, aqueles que eu não tenho condição de alocar diretamente aos produtos. E aí nós vamos ver clientes, os clientes, de modo geral, demandam produtos, os produtos para serem fabricados demandam atividades, as atividades elas demandam recursos, né? Cada um demandando nessa sequência, né? Então, o cliente demandando produto, produto demanda atividade e atividade demandando recursos. E, evidentemente, esses recursos estão envolvidos com gastos, né? Gastos nos quais tem custos envolvidos, significam custo, né? Então, vimos lá na videoaula 2, né? De um modo geral, na classificação lá que nós temos, a terminologia, que gasto, ele pode ser um investimento, pode ser uma despesa, pode ser um custo. Então, nesse caso específico, seria custo, né? Quais são os objetivos do ABC? Reduzir custo, eliminando ou minimizando desperdício, por meio de cortes de geradores de custos que não agregam valor. Então, na hora que eu levanto todas as atividades da empresa, na hora que eu conheço como essas atividades elas acontecem na empresa, eu vou começar a distinguir aquela que agrega valor ao produto e aquela que não agrega valor ao produto, né? Um exemplo bem simples é fácil. Se eu estou produzindo cartolina de todas as cores e eu produzo cartolina roxa e eu vejo que ela não tem saída no mercado, ela está ficando evidentemente encalhada nas prateleiras, nesse momento eu passo a não fabricar mais cartolina da cor roxa, porque essa cor não agrega valor ao produto, eu não consigo vender. Então, os fatores causados do consumo de atividades que são desnecessárias ou que podem ser evitadas, né? Eu posso minimizar essa fabricação dessa cartolina, por exemplo, na cor roxa, que sai pouco, ou então eu posso eliminar totalmente, né? Isso é uma maneira de tratar. Então, reduzir os desperdícios e aumentar a produtividade, na hora que eu vou começar a conhecer a empresa, levantar as atividades e ver as atividades são relevantes ou não, eu começo a ver onde tem desperdício. E desperdício é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, principalmente, né? Pra você ter ideia, a maioria esses entrepostos, né, que vendem hortifruti granjeiro e tudo mais, tem um desperdício altíssimo, na ordem aí talvez até de 40%, 30%, né? Enquanto outros países mais desenvolvidos, por quê? Não tem esse desperdício, porque se perde muito na armazenagem, se perde muito no manuseio, e quem é que paga tudo isso? Né? No transporte. E quem é que paga por tudo isso? Quem paga por tudo isso é o consumidor final, né? Tornar a empresa mais organizada, reduzir custos sem queda de produção, quer dizer, é importante reduzir custos, mas eu tenho que levar 2 fatores. Primeiro é a queda de produção que eu não quero. Em segundo lugar é que eu também não posso perder a qualidade do meu produto, né? Então, tem 2 coisas a serem mantidas, que é a qualidade e a produção que eu venho manter. Então, implementar um programa de qualidade total é importante, implementar um sistema de pagamento por desempenho e, por último, elaborar orçamento com base no desempenho. Então, grandes objetivos voltados para esse ABC, né? O objeto de custeio, como a gente falou, pode ser um produto, pode ser família de produtos, pode ser clientes, pode ser regra. Eu posso querer saber quanto estou gastando com um determinado cliente, né? A atenção que eu dou a ele, tudo, quer seja no pré-venda, na venda e na pós-venda, então numa região, tudo isso eu posso implementar em cima do ABC, né? Então, eu tenho recurso de um modo geral, é o que foi gasto de um modo geral, e aqui eu tenho a atividade, na verdade é onde ela foi gasta esse recurso, né? Como eu falei, recurso e atividade, onde foi gasto esse recurso,
E aí eu tenho um conjunto de ações que usa recursos para a produção de bens e serviços. Isso é o conceito aceito de atividade, é um conceito universal, que é o conjunto de ações que faz com que eu produza bens e serviços. São as atividades desempenhadas, quer seja ela automaticamente, quer seja através das pessoas, né? E aí, por último, eu tenho o objeto de custeio. Então, quando eu começo a perceber o objeto de custeio, é para que foi gasto, né? Para a obtenção de um produto X e assim por diante, né? Então, eu tenho sempre essas perguntas são importantes: o que foi gasto, onde foi gasto e para que foi gasto. E aqui nesse meio surge o tal dos geradores ou direcionadores de custo, né? Os cost drivers. E aí reside a grande análise do ABC para você otimizar a sua empresa, né? Principalmente na situação que o mundo vive hoje, né? Então, esses geradores de custos, de um modo geral, é o fator que causa mudança no desenvolvimento de uma atividade, mensurando os respectivos recursos. Então, é ela que causa o volume de recursos consumido pela atividade. Então, na verdade, quando eu penso numa atividade, essa atividade está envolvida, para ela ser executada, ela consome recursos humanos, materiais, assim por diante, financeiros e outros mais, né? Então, a estrutura do ABC, eu posso pensar na mão de obra direta, né, no material direto, né? Isso aí com certeza vai ser apropriação direta aos produtos, né? A gente já sabe disso. Isso aqui não tem nenhuma questão, isso aqui é bastante simples, né? Desde as aulas iniciais de custo que a gente fala sobre isso, mas aqui eu tenho os custos diretos de fabricação, A, B, C, D até N. E aí esses custos diretos de fabricação, eu tenho os direcionadores desse custo, que são alocados às atividades, quer dizer, como consome recursos as atividades. Essas atividades, de modo geral, têm um direcionador de custos das atividades que consomem recursos a nível de produto. Então, cada produto, ele só vai ser alocado através de custo direto, aquele que é pertinente à atividade para a qual ela foi ativada em função de determinado produto, né? Então, veja como é um refinamento interessante, né? Então, cada produto ele só vai receber custo direto em função da atividade necessária e suficiente para a sua fabricação, né? E é fácil de perceber que nem todos os produtos passam por todas as atividades, por todas as etapas e assim por diante, né? Então, nesse ABC, aqui eu coloquei os conceitos que nós falamos anteriormente, o que é uma atividade, né? O que é uma operação, né? Na unidade, que a gente já disse o processo, né? Que é a forma de fazer alguma coisa. Direcionadores de custo é o fator que determina o custo de uma atividade, ou seja, a verdadeira causa de seus recursos. Direcionador de custo de recursos, né? Como uma atividade consome o recurso, também já falamos. E, por último, direcionador de custo da atividade, que é a relação atividade-produto, né? No caso, bem ou serviço. Então, aqui está só para complementar todos os conceitos que nós falamos até então. Aí está um resumozinho de cada conceito, né? Muito bem organizado, né? E aí são as etapas, né? Então, etapa de identificação das atividades relevantes, que é a primeira etapa. Estou lembrando, né? Se você está gostando da aula, curta, avisa seus amigos, divulgue o canal, inscreva-se. É muito importante a divulgação. É bem importante que você consiga ser um partícipe do crescimento desse canal, ok? Identificação das atividades relevantes, atribuição dos custos das atividades, identificação e seleção dos direcionadores de custo, atribuição dos custos de recursos das atividades e atribuição dos custos das atividades aos produtos. Então, nós temos aí as 5 etapas que você tem que seguir paulatinamente para você atender a aplicação do custeio ABC na sua empresa, né? Vamos ver agora um exemplo de cada etapa dessa e como nós trabalhamos exatamente isso, né? Então, vamos lá. Primeiro, identificação das atividades relevantes, né? É importante que eu levante o maior conjunto possível de atividades relevantes na empresa, né? Aí você vai me dizer, precisa todas elas? Não, aquelas mais importantes, né? É aquele problema da lei de Pareto, né? Então, você veja que um conjunto de atividades relevantes, elas é que vão consumir a maior parte dos recursos, né? E aí eu tenho lá, pelos departamentos de compra, almoxarifado e montagem, as atividades que ele desempenha. Aí eu relacionei aqui nesse exemplo, para compras eu tenho 2 atividades importantes, comprar material e selecionar fornecedores, para almoxarifado eu tenho mais 2, e para montagem eu tenho mais 2. Então eu tenho um conjunto de atividades pertinentes a cada departamento e que a gente está levando em consideração nesse exemplo. Segunda etapa é atribuição de custos às atividades. Então eu começo a perceber que
Comprar materiais no mês, eu tenho R$ 10.000. Selecionar fornecedores, eu tenho R$ 6.000, no total 16 mil. Receber materiais de 10.500, é muito fácil, só você levantar na área, alguém sabe esses valores, como as pessoas que trabalham, o material que é utilizado e assim por diante. Então, todos os recursos utilizados, e aqui eu tenho 16 mil para compras, 23 para essa, e montagem 31.500, ou seja, detalhado em função de cada atividade relevante, um total de custo direto da ordem de R$ 71 mil. Né? Então, o conceito aí de custo de uma atividade é o sacrifício de recursos necessário à sua consecução. Então, no mês, para eu comprar material, eu levei em consideração um gasto de R$ 10.000. Né? Então, os exemplos aqui, evidentemente, esses números estão fechados, redondos, para facilitar o entendimento. Né? E a atribuição dos custos das atividades, a alocação pode ser direta, rastreamento ou rateio. A alocação direta é importante, que aí a alocação direta você já viu, é o custo direto. Rastreamento, de modo geral, é que exatamente aquilo que vai ser feito pelo ABC, eu vou rastrear quais são as atividades que são utilizadas em cada produto e como ela é utilizada. E o rateio não, é o mínimo possível, é aquilo que nós já vimos lá na videoaula 5, na videoaula 5, né? Então, a atribuição dos custos das atividades, alocação direta é igual aos sistemas tradicionais. Então, rastreamento, identificação da relação causa e efeito, como nós falamos, na geração de custo, a importância de tal. Estou preocupado para cada, evidentemente, atividade, quantidade de colaboradores, área ocupada, tempo de mão de obra direta, hora de máquina e assim por diante. E o rateio é usado apenas quando não há condição nenhuma de você fazer uma alocação direta e nem rastreamento, né? Então, você começa a observar que, usando o ABC, o que sobra para rateio é o mínimo possível. Então, a distorção que você tem no final, através de um rateio, também é mínimo possível, né? Em função aí, né? E há casos, então, que o rateio praticamente é nenhum, né? É desprezível, ou seja, não tem materialidade nenhuma. Etapa 3, identificação e seleção dos direcionadores de custo. Então, eu começo a perceber, para comprar material, eu gasto o meu recurso em função das quantidades de pedidos que eu tenho. A quantidade de pedidos que eu tenho é o esforço que eu vou ter para comprar material. Selecionar fornecedores, a quantidade de fornecedores que eu vou pesquisar para ver se tem esse material que eu preciso. Receber materiais, a quantidade de recebimentos é que vai ter gasto na empresa. Movimentação de materiais, é a quantidade de requisições que há. Quantas requisições a minha área de indústria, a minha área de produção faz no mês, né? Preparar máquinas, a quantidade de produtos que eu vou preparar e montar os conjuntos, a quantidade de lotes que eu vou trabalhar. Então, aqui nós temos os direcionadores de custo, aqueles que vão fazer com que os recursos sejam utilizados, né? E aí, a etapa 4 é a atribuição dos custos dos recursos às atividades. Então, eu tenho para cada atividade que nós já identificamos, eu tenho um valor e aqui eu tenho o direcionador. Então, comprar materiais, quantidade de pedidos, gastou-se 10 mil. Selecionar fornecedores, posso selecionar as quantidades de fornecedores, gastei 6 mil. E para cada um eu vou fazendo. Então, eu tenho uma relação entre a atividade relevante, os custos que ela representa e qual o direcionador de custos. É aquilo que faz com que esse custo exista, ele aconteça e assim por diante. A etapa 5, né, a atribuição dos custos das atividades aos produtos, que é a última etapa, é interessante. Então, tem a quantidade de ocorrência de cada direcionador de custos das atividades. Então, estou preocupado. Para o produto 1 e 2, por exemplo, nesse exemplo, você tem quantidade de pedidos. Produto 1 teve 150 pedidos. Produto 2, 200. Então, tem um total de 350. Quantidade de fornecedores foram selecionados, produto 1, 3, produto 2, eu teve que trabalhar com 5, total de 8. Observe que para cada um eu tenho aqui o total e quantos direcionadores, ou seja, que é exatamente as quantidades, né? Por exemplo, quantidade de requisições para o produto 1 foram 300 requisições no mês. Para o produto 2, ou no período, como queira considerar, 900, 1.200. Aí eu começo a perceber. Este valor aqui de 150 está em vermelho, porque eu vou tomar um como referência para fazer os cálculos até o final, e depois você pode fazer para os demais cálculos, né? Os demais itens possíveis. Exemplo comum é repetitivo, né? Se você botar isso num sistema automatizado, né? Um sistema de informação, aí você fazendo um algoritmo para um, você automaticamente terá para todos os produtos e para todas as atividades. E aí são os dados que foram levantados, né? Então, quantidade de pedidos direcionados do produto 1,
né? Produto 2 e o total de 350. E aí você vai ter a atribuição dos custos das atividades aos produtos. Então, você vai ter três fórmulas importantes. O custo unitário do direcionador é o custo da atividade dividido pelo total de direcionadores. O custo da atividade atribuída ao produto é o custo unitário, né, do direcionador vezes a quantidade de direcionador, de um modo geral, do produto, né? E o custo da atividade por unidade do produto é o anterior, que é o custo da atividade atribuída ao produto, dividido pela quantidade produzida, né? Vamos dizer algum exemplo em si, né? Exemplo em cima de comprar materiais. Então, estou aqui em cima desse aqui, ó, comprar materiais, né? Que aqui isso aqui representa comprar materiais, quantidade de pedidos, né? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Observe. O custo unitário do direcionador seria 10.000 dividido por 350. 10.000 por quê? Né? Porque, exatamente, se eu voltar aqui, né, você vai ver que comprar material em relação à quantidade, o valor gasto foi 10.000. Então, eu preciso levar. E, evidentemente, qual foi o total de direcionadores de quantidade de pedidos? 350, né? Então, eu calculei aqui exatamente quanto custa unitariamente o direcionador voltado para esse pedido, né? Custa R$ 28,57 por pedido. Depois eu vou calcular o custo da atividade atribuída ao produto. Eu vou pegar esses R$ 28,57 e vou multiplicar por 150, que é justamente, eu estou trabalhando com o produto 1, ó, foi 150 pedidos, né? Aí eu levo em consideração 150 pedidos. Então, aqui eu calculei exatamente para 150 pedidos. Então, o custo da atividade atribuída ao produto aí P1 é 4.285,71. E depois eu vou pegar o custo dessa atividade ao produto e dividir pela quantidade, para ver unitariamente. São fabricados 5.000 unidades do produto 1. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou dividir este valor pelos 5.000 e vou atrás dizer que é 0,857 por unidade de produto. Então, esta atividade que a gente está tratando especificamente, você vai fazer com todas elas, mas para essa atividade, ela colabora com o produto através de custo indireto 0,857 por unidade de produto. Né? É interessante isso, né? E aí você começa a perceber, né, continuação, se você pegar isso, fizer tudo isso, você vai fazer compras, material, produto 1 e 2, 0,86, arredondei, você vai calcular todos eles, no final, por exemplo, vai ter um resultado 15, faz a mesma coisa no produto 2, e no final você vai ter exatamente quais são os custos indiretos voltados para o produto 1 e o produto 2, alocados em função de quê? Das atividades e a participação de cada atividade na execução de cada produto. Veja que refinamento lindo e maravilhoso, né? É importante. Essa etapa é simples, se a gente levar em consideração agora um resumo, será os custos diretos já tem aqui, 30, aqui também tem outro valor, simplesmente não atribuí, que eu estou vendo especificamente esse caso. Os custos indiretos, 15, olha, trouxe da planilha anterior, 15, né? Está aqui, né? Eu tenho 45, aí eu tenho o preço de venda, que tem o pessoal de precificação, 70, o lucro bruto que dá, né? E eu tenho a margem de lucro 35,57. Se eu fizer isso para N produtos, eu vou começar a perceber que eu tenho a ordem de lucratividade em cima da margem bruta de cada produto. Eu sei aquele que contribui mais, aquele que contribui menos. Ou seja, eu sei aquele que é a galinha dos ovos de ouro da minha empresa, como também sei qual é o meu patinho feio, aquele que eu posso cortar, ou dar um tratamento diferenciado, de tal maneira que eu aumente mais essa ordem de lucratividade, né? Veja que no custeio ABC, praticamente o conceito de rateio generalista não existe, porque eu estou preocupado com recurso, atividade e produto, né? Então, resumindo aqui, nós temos a comparação entre por absorção e ABC e alguns itens interessantes que nós vamos analisar. Em relação aos custos, né? Os produtos consomem recursos que eles são mensurados como custo. Isso aí é um custeio tradicional por absorção. Já no ABC não, né? O ABC a gente consegue ver que as atividades consomem recursos e os produtos consomem atividade, né? Então, é interessante, é o tal do RAP, né? Recurso, atividade e produto. Os costos drive, né, são atribuídos aos produtos em função de rateio generalista, hora de mão de obra direta, hora de máquina e assim por diante. Aqui não, são atribuídas atividades, então setup de máquinas, quantidade de vezes que ocorre armazenagem e assim por diante. Esse aqui é o conceito, né? Então aqui eu estou preocupado em saber quem usa o quê, quando e como, né?
Agora, os custos indiretos, rateados com base no volume produzido. Aqui não, apropriados às atividades conforme determinamos os custos, os costos grátis, o direcionador de custo, né? E a atividade? Então, nem todas as atividades são relacionadas aos produtos, mas quando eu faço um rateio generalista, eu estou considerando que cada produto passa por todas as atividades. Na verdade, não é assim, né? Cá não, no ABC, a gente a preocupação é separar o que é atividade que consome recursos, quais são as atividades que não consomem recursos, né? Então, nesse momento que eu fizer essa separação, eu começo a me preocupar em otimizar o conjunto de atividades, né? Na verdade, eu estou me preocupando em fazer com que as atividades que não consomem, que não agregam recursos, né, de um modo geral, aquelas que não adicionam valor ao produto, elas sejam praticamente eliminadas, né? E com isso eu vou racionalizando os processos na minha empresa. Base de rateio de custo direto, geralmente horas de mão de obra, pode ser outra, aqui não há rateio praticamente. A apropriação dos custos diretos pelas atividades consumidas. Nós vimos lá que tem alocação direta, eu tenho rastreamento, e se sobrar alguma coisa, eu trabalho rateio, mas é a mínima parcela, quer dizer, com isso você evita o conceito nosso que a gente falou desde o início, né? Que é o grande problema em cima disso, que é a arbitrariedade dos rateios, né? E aí nós temos conclusão sobre o ABC. O ABC é uma ferramenta que permite cruzar os custos por meio de análise das atividades. Então, a grande preocupação do ABC é eu conhecer todas as atividades da empresa e como elas são usadas, né? E o ABC não está preso a fronteiras departamentais, quer dizer, o ABC está preocupado com a atividade. A atividade ela permeia toda a empresa, né? Então, eu posso me preocupar em duas versões, ou dois esquemas de ABC. Um voltado para a primeira geração e outro segunda geração de ABC. A primeira geração estou preocupado só com as atividades mais voltadas à produção, mas eu posso ampliar isso para a empresa como um todo, né? E ver todas as atividades da empresa em relação aos produtos para ver como elas participam, né? Gerencialmente é importante. Observe que eu estou tratando de um tipo de custeio, o ABC, que é gerencial, eminentemente gerencial, né? E aí, o ABC é caracterizado por rastrear custos, sejam fixos ou variáveis, visando eliminar o máximo possível dos custos indiretos. Então, o ideal é que eu não tivesse custo indireto nenhum, porque eu não cometeria erro nenhum com nenhum tipo de rateio, né? Então, é vital a identificação das atividades, o direcionador de custos também, porque eles serão usados e, em cima disso, eu vou, evidentemente, alocar aos produtos através de recurso, atividade e produto, né? A relação entre atividades e produtos são definidas pelos direcionadores de custos das atividades, que levam o custo de cada atividade aos produtos. Então, aí é a grande conclusão que nós temos com relação ao ABC, né? Uma grande ferramenta, né, que você consegue, evidentemente, ao usá-la, otimizar a sua empresa e, com isso, você tem redução de custo, né? Vamos agora a um exercíciozinho de fixação interessante, porque ele vai comparar duas coisas importantes, o absorção e o ABC, no mesmo exemplo, né? E aí nós temos a empresa Santíssima, já resolveu implantar o ABC visando melhorar os seus controles de custos diretos, que afetam a produção. Até então, ela adotava o custeio por absorção, e os custos indiretos eram rateados aos produtos em função de horas de máquinas utilizadas no período. Foi procedido um levantamento das atividades relevantes e seus respectivos direcionadores, conforme os quadros a seguir. Então, a empresa que estava usando o absorção, né, e gerencialmente ela achou melhor trabalhar com o custeio ABC, né? E aí os custos indiretos por atividade, eles levantaram a preparação de máquinas, preparação de ordem de serviço, total de custos diretos de fabricação, o total aqui, né, 24 mil, 12 mil, e aí para cada atividade relevante foram identificados quais são os direcionadores de custo, aquele que faz com que se gaste recurso, né? Então, o custo direto da atividade, preparação de máquinas, que é o primeiro, o direcionador seria a quantidade de preparação de máquinas. Então, o produto A tem 20, o produto B 20, igualzinho, né? Usou a mesma quantidade. Já em preparação de ordem de serviço, a quantidade de ordem de serviço, o produto A tem 500 ordens de serviço para execução e o produto B está ativado só com 100 horas de serviço, né? 100 itens de serviço. E a quantidade. Dados complementares coletados, né, os custos diretos do produto A e B, material direto, você sabe quanto gastou em A e B, mão de obra direta também A e B, facilmente, né? Então, você tem a quantidade de horas de máquina, o produto A exige 1.000 horas de máquina, o produto B 2.000 horas de máquina,
Diante do exposto, sabemos que foram fabricados 1.000 unidades do produto A e 1.200 do produto B, pede-se, né? Primeiro, total dos custos dos produtos A e B utilizando os métodos de custeio por absorção, né? Ou seja, o método que já vinha sendo utilizado. E depois o total dos custos do produto A e B utilizando o custeio ABC, né? Em função desses dados. Vamos lá para esse exemplo. Mais uma vez eu digo, se você está curtindo esse exemplo, se você está curtindo essa aula, sinalize lá o like no canal, inscreva-se, é importante a sua participação no crescimento deste canal. Então, o custo dos produtos A e B pelo custeio por absorção. A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Desde a aula 6 que a gente trabalha isso, né? A gente está assistindo, está tudo isso lá. Então, olha, que é o produtos A e B, né? Os custos totais em função absorção, né? Então, vamos trabalhar a absorção, né? Primeira coisa importante é rateio dos ciclos em função de hora de máquina, que é o que estava sendo feito, né? E aí é fácil, hora de máquina 1.000, 2.000, tem um total de 3.000 horas de máquina. A participação do produto A de hora de máquina seria 1.000 dividido por 3.000. O produto B, o fator de rateio seria 2.000 dividido por 3.000. Então, 1/3 e 2/3. Né? Basta cortar 0, 0, 0, 1/3, cortando os zeros, 2/3. E aqui eu tenho 1, se for a nível de coeficiente, e 100 a nível de percentual. Né? E aí o rateio do CIF seria o quê? Né? Você vê, o CIF que a gente tem lá envolvido seria 36 mil. Né? Então, você vai observar que se eu pegar 1/3 de 36 mil vai cair no produto A e 2/3 de 36 mil vai cair para o produto B. Né? O rateio foi feito em função desse fator e aí eu tenho a distribuição em função do rateio, né? Em função de horas de máquina. E aí o CIF por unidade seria o dividir os 12.000 por 1.000 que eu fabriquei, né, no produto A, dá 12, né, por unidade, esse custo indireto, e aqui eu divido por 1.200, que foi do produto B, foi 1.200 unidades, como a gente viu no slide anterior, então eu tenho 20 por unidade. Aí, se eu pegar os custos diretos, que também foram dados, né, mão de obra direta e material direto, aí somando 20.000 com 9.000, 29.000, aqui eu somei 72.000 mais 70, né, mais 60 são 132. Só voltando para a gente ter exemplo, está aqui os custos diretos, 29, 72 e 60, tá? Só para a gente não ter, se perder nessa sequência. Então, 29.000 e 132.000. E daí o CIF por absorção, a gente tem aqui, ó, 12.000, né? Que é o direto, 12.000, e aqui os 24.000. E aí o total de custos é 29.000 e 12.000, 41.000 para o produto A e 156.000 para o produto B. Os custos totais correspondentes aos custos diretos e indiretos de cada produto seria isso aí. Se eu dividir isso, quiser saber unitariamente, só eu dividir 41.000 por 1.000, que é a quantidade fabricada do produto A, e dividir por 1.200 o produto B, eu sei que o custo total unitário do produto A é 41 e o custo total unitário do produto B é 130, né? Então, estaria resolvido essa questão em função do custeio por absorção, né? Que a gente já viu isso lá desde a videoaula 6 que a gente trabalha isso. E agora, como seria agora pelo custeio ABC, né? É o nosso foco agora. Vamos ver como é o comportamento agora do ABC. Direcionadores de custos de produtos A e B, a gente já sabe que foi dado, né? Preparação de máquina é 20 e 20, isso quer dizer que é um meio, né? A metade, o total é 40, a metade é 20, a metade é 20. Então, aqui o fator seria um meio e um meio. E a preparação de ordem de serviço seria 500 e 100, 600. Então, eu teria 500 dividido por 600, 5/6, né? E 100 dividido por 600, né? 1/6, né? Então, nós temos aí, aqui é o 100%, né? Uma participação interessante de cada um. Quer dizer, o produto A, ele tem mais preparação de ordem de serviço, ou seja, é mais solicitada a sua fabricação. E custos diretos por atividade, produto A e B, e agora em valor. Então, preparação de máquina 12.000 e 12.000, né? Com certeza 24.000, porque preparação de máquina, o total é 24.000, mas ele é dividido equitativamente, porque aqui teve 20 solicitações de preparação e aqui também 20, então 12 para cada um. E já com relação à preparação de ordem de serviço, não, a gente está preocupado que é 5/6 de 12 cai aqui e 1/6 de 12 cai aqui, né? Então, 5/6 de 12 é 10.000
e um cesto de 12 é exatamente 2.000. Então, o produto A carrega mais preparação de óleo de serviço, porque ele evidentemente, se eu fosse fazer um rateio simples, né, você veja que eu não levaria em consideração esse refinamento que a gente está vendo. Então, os custos diretos voltando aos 29.132.000, que a gente já viu isso desde o slide anterior. Fora isso, nós temos o CIF do ABC, que aqui é 22.000, né? Se eu somar esses dois aqui, ó, dá 22.000. Se eu somar esses dois, dá 14.000, né? Só lembrando aqui, né, que eu posso levar em consideração, né, é que se eu levar esses dois aqui, ó, esses dois aqui, vai me dar exatamente este valor que está aqui, né? 22.000. E esses dois que estão aqui foram calculados com relação ao ABC, ele vai me dar os 14.000 que estão envolvidos aqui. Então, aí você tem aí a participação de custeio indireto por ABC, você começa a perceber que já tem valores bem diferentes daqueles que nós obtivemos com rateio pelo custeio por absorção. Então, o total de custo seria esse somatório, 51.000 e aqui 146.000. E se eu quiser unitário, eu vou dividir isso aqui por 1.000, vou dividir isso aqui por 1.200, eu tenho 51 e 121 por unidade, né? E aí você já começa a perceber que os valores são diferentes do que aquele custeio simples lá pelo absorção. Essa solução eu posso trabalhar agora um quadro resumo, para a gente ver o comparativo. Por absorção, eu tive 41 e 156.000, o ABC, o total dá 51 e 146.000. A nível unitário, por absorção, o produto A é R$41 e o produto B 130. Já pelo ABC, o produto A passou a ser R$51 e o produto B 121. Aqui você observa, se levar em consideração o ABC por absorção, aqui tem mais 24%, cresceu em 24% o custo dele, e aqui decresceu em 6,4%. Você observa que é bem diferente eu tratar um rateio generalista ou utilizar a departamentalização, que é o primeiro aperfeiçoamento, e o ABC é um aperfeiçoamento melhor ainda, e você veja que aí eu tenho um custo mais real, né? Aí eu tenho condição de facilitar a minha área de precificação, né? Porque eu sei com exatidão, uma maior exatidão, quanto custa cada produto para a minha empresa, né? Quanto custa cada produto, né? Se eu aplicar as fórmulas, você veja que eu fiz ali sem usar as fórmulas, usando aquelas fórmulas que nós apresentamos no início, né? Custo unitário e tudo mais, essas fórmulas que nós vimos lá no primeiro exemplo. E aí, se eu aplicar, você vai ver que vai encontrar 600, vai aqui encontrar para a preparação de máquina 12.000 e o custo de 12 por unidade. Ou seja, vai bater exatamente com aquele valor que nós trabalhamos para o produto A. Se eu levar em consideração também para esse produto A as fórmulas para a preparação de OS, você vai ver que o custo unitário do direcionador custa 20, né? Ele tem lá o valor de 20, e o custo da atividade custa 10.000, e o custo unitário, né, evidentemente, da atividade custa 10, que é exatamente, eles são exatamente aqueles valores que nós calculamos nas planilhas que nós mostramos anteriormente. Aqui mostrando com as fórmulas e lá, paulatinamente, planilha a planilha de como calcular, né? Então, importância vital isso aí, né? E aí, todo esse assunto você ainda pode encontrar bastante bem lá no capítulo 8 do livro de Contabilidade de Custos, de Eliseu Martins, ou também no livro lá do Evandir Megliorini, que digo, é a terceira edição de São Paulo, na área de gestão de custos. É importante a gente, evidentemente, trabalhar esses valores, né? Exercícios, nós apresentamos alguns exercícios, oportunamente nós vamos ter aulas somente de exercícios sobre determinados assuntos, e esse assunto com certeza será contemplado, né? Agradeço a vocês, a participação. Evidentemente, é muito importante que você dê o seu like lá, é muito importante que você curta o canal e se inscreva e divulgue nas suas redes sociais, né? Seja partícipe do crescimento desse canal. Agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima aula.